Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um painel de discussão, este sobre o Women Empowerment. Meu nome é Sandra Mateus e sou Senior Account Executive na Microsoft, onde também lidero o Women Employee Resource Group, um dos nossos grupos de diversidade, este focado na diversidade de género. Hoje tenho o prazer de estar a moderar esta conversa, na qual participam Ana Torres, Mid-Size Europe Cluster Lead da Pfizer e Presidente da PWN Lisbon, a Carla Sequeira, Secretária-Geral da CIP, da Confederação Empresarial de Portugal, e a Susana Lopes, Managing Partner da SHL Portugal, aqui em representação do Fórum Hygiene e da Associação Grace. Agradeço desde já a presença a todas. O tópico da diversidade de género tem ganho em Portugal e no mundo uma crescente relevância, sendo atualmente um tópico comum nas empresas, na comunicação social e também na política. Têm sido criadas progressivamente e pelas mais diversas entidades plataformas de consciência e de suporte ao desenvolvimento e promoção das mulheres, quer nos ambientes profissionais, quer na vida pessoal. As nossas três convidadas representam três dessas iniciativas, a PWN, o Fórum Hygiene e o Promova. O objetivo desta nossa talk de hoje é dar a conhecer um pouco melhor estas três plataformas e falarmos um pouco do caminho que falta percorrer e como o podemos fazer. Em primeiro lugar, agradecer-vos mais uma vez a presença e pedir-vos para falarem um pouco da plataforma que representam, nomeadamente como surgiu, qual a missão e as principais atividades, e a quem nos ouve aqui nesta talk, como é que pode participar ou associar-se a esta plataforma. Começava pela Ana, da PWN Lisbon. Olá, Ana. Olá, Sandra, e obrigada pelo convite. É um gosto partilhar um pouco mais sobre a PWN neste grande evento. A Professional Women's Network pertence a uma organização internacional, a PWN Global, que é uma organização sem fins lucrativos, lidera a definição e implementação de iniciativas inovadoras no acompanhamento contínuo e na promoção das mulheres nas suas carreiras, contribuindo para a construção de uma sociedade cada vez com maior igualdade de oportunidades e, desse modo, mais rica e diversa. Com um crescimento sempre dinâmico, representado em 90 nacionalidades, tem City Networks, essencialmente na Europa, mas também no Médio Oriente, na Ásia e na América do Sul. A PWN Lisbon integra esta grande organização global, com a qual partilha a missão de promover o progresso da carreira profissional sustentável das mulheres em todas as suas etapas, através de práticas reconhecidas a nível internacional, nomeadamente nos seus programas. Destacaria o programa de liderança, o programa de mentoring, o Youth, para mulheres em início de carreira, e o Women on Boards, para mulheres já em lugares de liderança. Também contribuímos para a investigação e o desenvolvimento de redes de contacto e partilhas de modelos de excelência. Portanto, assenta essencialmente no networking e na partilha. A PWN Lisbon conta atualmente com mais de 1000 mulheres e homens de diferentes faixas etárias e com total diversificação de funções, setores e cultura. Os nossos objetivos estratégicos são claros. Queremos criar uma realidade na qual o acesso das mulheres aos lugares de decisão nas organizações públicas e privadas em Portugal seja de facto natural e que contribua para o enriquecimento e crescimento sustentável da sociedade portuguesa. Muito obrigada, Ana. Queria pedir aqui à Carla que nos fale um bocadinho então do Promova. Obrigada, Sandra, pelo convite. Obrigada à Microsoft e aos parceiros do Building the Future. É um prazer estar aqui com a Susana e com a Ana Torres a falar desta temática da igualdade e, em particular, a partilhar aquelas que são as experiências da CIP nesta área. A CIP, Confederação Empresarial de Portugal, há muito que defende que é necessário promover a igualdade de género nas empresas, envolvendo-as em ações de forma voluntária que permitam ajudar a atingir o objetivo da equidade e da igualdade de oportunidades. A ideia deste projeto especificamente, do projeto Promova, surgiu em 2018, durante uma reunião em Madrid das confederações empresariais ibero-americanas. O projeto Promova nasceu assim em 2019, de uma parceria da CIP com a SIG e com o apoio do ZEA Grants, portanto uma linha de apoio que a SIG promove para a igualdade de género. O objetivo principal deste projeto é identificar e desenvolver talentos femininos com potencial de liderança, com o objetivo de promover a sua promoção,
a funções de gestão de topo das empresas. O objetivo da CIP é, assim, contribuir para diminuir o gap da igualdade de género nas funções de topo. Este projeto destina-se a empresas, como já referi, e assenta em 4 grandes eixos. Ações de promoção da importância da diversidade nas empresas e, em especial, nas equipas de gestão de topo. Um programa de formação para mulheres com a ambição de ocupar lugares de C-Level, que inclui, esta formação é um programa completo que inclui 96 horas de formação académica, 5 sessões de coaching, 4 sessões de mentoring, sessões de code learning e de mindfulness, tudo isto num programa de 1 ano, e depois um conjunto de ações de networking entre as participantes, com participantes de edições anteriores e com líderes de topo. Neste momento estamos na 2ª edição do projeto, já participaram 64 participantes de 34 empresas diferentes e é com muita felicidade que digo que das participantes da primeira edição, que terminou em junho passado, cerca de 40% já foram promovidas. Estamos agora a começar as candidaturas para a 3ª edição e por isso é com gosto que convido todas as participantes deste Building the Future e que queiram juntar-se ao projeto Promova. Devem candidatar-se indo ao website da CIP. Podem candidatar-se mulheres com o mínimo de 10 anos de experiência, que sejam colaboradores de qualquer empresa que ela própria já esteja sensibilizada para a promoção da igualdade de género no local de trabalho, para que possa ser, no fundo, também mentora dessa candidatura e apoiar essa candidatura. Os requisitos mínimos das candidatas são ter uma licenciatura ao nível de estudos superiores ou equiparável, experiência profissional mínima de 10 anos com gestão de equipas e exercer um cargo de responsabilidade de gestão de equipas até à data atual, nível de inglês e apresentação de uma carta de apoio onde a empresa trabalha. E este ponto é muito importante, é importante que isto seja algo conjunto das empresas com as suas participantes. E Sandra, reforço, quem quiser, muito obrigada. E inscreva-se. Obrigada. Muito obrigada, Carla. Susana, passo-lhe então agora a palavra para nos falar um bocadinho do Fórum Hygiene. Muito obrigada, Sandra. É um gosto associar-me a esta iniciativa e ter a oportunidade de dar a conhecer estas plataformas que diariamente trabalham em prol da igualdade de género, que ainda tanta falta faz no nosso país. É um gosto, efetivamente, perceber que a Microsoft e o Building the Future têm interesse neste tema e, portanto, muito importante. As plataformas de que vou falar são plataformas organizacionais. Significa isto que a adesão é feita pela empresa, não por cada um de nós enquanto cidadãos, mas enquanto organizações. Isto quer dizer que quem faz parte da organização é a SHL, a qual dirijo. A SHL tem um fórum de igualdade que faz investigação, que faz implementação de projetos e planos de igualdade ao nível do setor público, ao nível do setor privado, e está associado a estas 2 plataformas, o Hygiene e o Grace. Não significa que para se associarem tenham de ter algum fórum de igualdade nas organizações. Qualquer organização com interesse no tema e com gosto e vontade de implementar e levar a igualdade mais para a frente, poderá efetivamente ingressar no Fórum Hygiene ou no Grace. E vou começar por falar um pouco do Grace. O Grace, Empresas Responsáveis, é uma associação com 185 empresas associadas já e que tem como preocupações centrais a responsabilidade e a sustentabilidade corporativa, onde ingressa efetivamente o tema da igualdade de género e a preocupação por ir ao encontro do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5, que é efetivamente a igualdade de género. O Grace o que faz é apoiar os seus associados nesta jornada de sustentabilidade e com inputs para a promoção da igualdade e para a capacitação dos colaboradores nas suas empresas. O Grace é atualmente presidido pela Margarida Couto. A Margarida é uma mulher extraordinária, cheia de energia
e que dedica muito do seu tempo a levar para a frente o Grace. Eu coordeno em conjunto com a Margarida um cluster que é totalmente dedicado à igualdade de género e que nesta fase conta com 23 empresas que connosco trabalham ao nível da investigação, ao nível da capacitação das empresas e da implementação de boas práticas e que seguramente muito cedo vamos levar para primeiro todo o fórum das 185 organizações Grace e depois vamos já em 2022 levar para todo o universo de empresas portuguesas, contando então com todos vós. Em relação ao Fórum Hygiene, a SHL integra também nesta fase o grupo coordenador do Fórum Hygiene. Eu digo nesta fase porque este grupo coordenador é rotativo, dando oportunidade às várias organizações para trabalharem ativamente nos projetos e também para contar com inputs variados das organizações. O Fórum Hygiene resulta de uma iniciativa da CIT, da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, e neste momento conta com 69 organizações, quer organizações públicas, quer organizações privadas. Na adesão ao Hygiene, os membros assumem e expressam o seu compromisso por criar uma cultura, estratégias e incorporar nos seus modelos de gestão estas práticas da igualdade, o que é uma coisa muito importante e que anualmente vão reforçando com a inclusão de mais pontos importantes nestas áreas. No Fórum Hygiene existem vários grupos de trabalho, nos quais as organizações aderentes integram e, portanto, são várias possibilidades muito interessantes de participar. E eu dou como exemplos alguns projetos, desde as publicações, e o Fórum Hygiene lançou recentemente uma publicação, O Longo Caminho para a Igualdade, também a organização de sessões para os associados e também abertas ao público, também acabou de acontecer uma iniciativa deste género e até às formações. E, portanto, uma multiplicidade de oportunidades. A admissão, quer no Grace, quer no Fórum Hygiene, pode ser feita nos formulários de contacto, nos sites que convido a visitar. Muito obrigada, Susana. Muito obrigada. Ouvimos aqui um conjunto muito significativo das atividades que lideram estas 3 plataformas e deixamos aqui também a informação e as dicas para quem nos ouve e quem nos vê se possa associar. Eu passava aqui para a segunda pergunta, desafiando-se um bocadinho em estando tão por dentro destes temas da diversidade e com tantas iniciativas, o que é que ainda nos falta fazer como sociedade, como empresários e também como mulheres, o que é que nos falta fazer? E começava aqui por si, Susana, e tirando também partido da sua experiência e do trabalho que tem feito também na área com as escolas e na educação, o que é que nos falta fazer nessa área da educação para caminharmos a outra velocidade para aquilo que pode ser um equilíbrio maior de género? Infelizmente ainda nos falta fazer tantas coisas. Eu diria que esta área com os mais novos é efetivamente uma área prioritária. Na SHL nós estamos a trabalhar atualmente com 14 municípios do nosso país e com as escolas, com os professores, com as redes de intervenção e do diagnóstico que temos feito percebemos que infelizmente ainda existem muitos aspectos negativos e que é muito importante começarmos a trilhar este caminho. Neste projeto de que vos falo, nós temos trabalhado de uma forma conjunta com a Noruega, que é um parceiro que dá inputs muito interessantes, porque já fez este caminho há muitos anos e continua a fazê-lo, e é muito interessante perceber que aquelas métricas tão diferentes das portuguesas e os indicadores tão mais interessantes em termos de igualdade começaram com as escolas e, portanto, este caminho das escolas é totalmente prioritário. Nós percebemos que existem ainda enviesamentos de género que começam com os nossos mais pequeninos nos jardins infantis. Nós ainda temos, de uma forma, eu diria que inconsciente, as fardas masculinas, as fardas femininas, o cor-de-rosa é das meninas, o azul é dos meninos, os brinquedos das meninas têm cozinhas, os meninos brincam com puzzles. E cada vez que nós fazemos isto, nós continuamos a enviesar os estereótipos que nós já temos.
Neste trabalho de diagnóstico de que inicialmente falei, nós fizemos uma recolha de atualmente em Portugal, em 2021, como é que estão distribuídos os jovens pelos cursos no secundário. E continua a ser esmagadora a percentagem de rapazes que estão nos ITs, que estão nas formações de informática e na tecnologia, nas engenharias, e ainda no secundário isto já acontece. E, portanto, línguas e humanidades, raparigas, áreas STEAM para os rapazes. Obviamente que seria desejável que houvesse muito maior equilíbrio. Não quer dizer que as meninas não possam ir para as ciências humanas e para as línguas, mas o que nós sabemos hoje em dia é que são áreas que têm muito menor empregabilidade e que deixam desde logo as raparigas mais suscetíveis a situações de desemprego. Outra coisa muito interessante que nós podemos pensar e que devemos pensar para o futuro é como é que nós vamos orientar vocacionalmente melhor os nossos jovens. Os nossos jovens são orientados, em termos de orientação vocacional, por profissionais nas escolas que têm quase nenhuma ou nenhuma ligação às empresas. E, portanto, se calhar estes pontos de contacto que a Sandra hoje fez aqui, falar das escolas e falar destas redes, pode ser um caminho importante para nós. Um aluno do secundário não sabe o que é que faz um advogado, não sabe o que é que faz uma pessoa nas engenharias, porque também os professores não sabem e os psicólogos da orientação também não sabem, não é? E, portanto, há aqui um caminho muito importante. Só deixar aqui também, nós perguntámos aos alunos o que é que vocês acham que se pode fazer para não ter estes estereótipos de género. E algumas coisas que nos disseram foi porque é que continuam a repartir no desporto os meninos e as meninas? Porque é que não se pensa um bocadinho de forma diferente nisto? Porque é que as aulas de cidadania não são mais incorporadas com temas de igualdade? Porque é que não trabalhamos mais com os nossos pais também e com a nossa comunidade? E são os próprios meninos a deixar. E queria deixar, obviamente, espaço para ouvir atentamente as colegas de painel, mas só deixar aqui uma última marca que eu acho que é muito importante para nós que somos profissionais, mas também somos pais e mães de meninos e meninas. E quando nós perguntamos aos nossos jovens que estão no ensino secundário, do 10º ao 12º ano, os rapazes têm mais oportunidades de ter um bom emprego no futuro e de encontrar um melhor primeiro emprego, e quer meninos, quer meninas dizem que sim. E eu acho que isto nos deve preocupar e perceber porque é que isto é prioritário. Sim. Obrigada, Susana, pelo seu contributo e, efetivamente, estas notas que acabou de dar, até a mim, também como mãe, me deixam atenta a esses temas que às vezes nos parecem tão secundários, mas que influenciam depois para a frente tudo o que é a diversidade de género, também nas organizações e dentro de casa também. Carla, agora no papel também de secretária-geral da CIP, que representa mais de 150 mil empresas, o que é que falta fazer pelas empresas e pelos empresários? O que é que ainda nos falta fazer? Bom, em termos de políticas públicas, faltará certamente a criação de um conjunto de instrumentos de conciliação de trabalho da vida pessoal com a vida de trabalho, nomeadamente, por exemplo, a criação de creches, a criação de ATLs, enfim, por exemplo, os transportes mais facilitados, tanto para as crianças como para os pais dessas crianças. Tudo isso ajudará certamente e facilitará na igualdade e na diversidade nas empresas. Mas também pensando no que é que cada empresa pode fazer, porque acho que isso também é importante e acho que a sua pergunta também tem a ver com isso, eu diria que nesta fase era muito importante que cada empresa pensasse na sua própria estratégia e incluir a diversidade nos seus valores corporativos e na estratégia da empresa, ponto 1. Ponto 2, pensar em desenvolver planos para a igualdade, podendo usar o guião disponível no website da CITE, mas até podendo fazer algo mais simples. Mas o importante é parar para pensar num plano estratégico para 1 ano, para 2 anos, para implementar medidas concretas que possam ajudar a essa diversidade de género na empresa. Estamos, por exemplo, a falar de coisas simples como desenvolver ações de formação sobre enviesamento inconsciente, que muitas vezes vem de casa, vem da nossa sociedade, vem da nossa cultura em geral, que as pessoas não se apercebem, acham que não são
biased, que não têm esse enviesamento, mas depois com estas ações de formação, eu já fiz algumas e percebem que até são, e até têm esse enviesamento. Portanto, isto é uma coisa simples e que pode ser promovido e que ajudará muito as empresas e ajudará muito a reduzir o preconceito. Ter preconceito é natural, mas é preciso ter essa consciência e depois começar a combatê-lo. Temos, por exemplo, exemplos de, na seleção e recrutamento, encontrar coisas simples como os anúncios e os currículos não incluírem referências ao género, termos equilíbrios de género nas shortlists de candidatos para os postos de trabalho que vamos abrir. Enfim, há aqui um conjunto de medidas, eu poderia dar mais algumas, não queria tirar aqui o espaço à Ana, mas acho que é importante que as empresas analisem as suas próprias políticas, estudem e tentem encontrar, por exemplo, formas de medir esta igualdade de género. Avaliação e acompanhamento das condições salariais, por exemplo, procurando garantir que tenham mecanismos de controle para paridade. Às vezes, fazer a análise das funções. A CIP agora está a participar na preparação de uma norma para a igualdade salarial entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Esta norma será um normativo ISO, norma portuguesa, que poderá ajudar muitas empresas, porque vai dar aqui alguns exemplos e algumas formas concretas das empresas implementarem medidas que possam ajudar na igualdade e na equidade salarial. Temos, por exemplo, também que é muito importante monitorizar as avaliações de desempenho, as promoções, as revisões salariais e saídas, tendo em conta especificamente o género, olhar para os números e ver se está ou não a ser tida em conta a necessidade de equidade. Ter consciência dos números e olhar para eles de forma crítica, em particular sobre a igualdade e sobre a equidade de género. Obrigada. Obrigada. E juntava aqui a nota que também deu a Susana desta ligação entre as empresas e as escolas, que me parece aqui também sair desta nossa conversa como muito importante. Ana, da sua experiência profissional numa empresa tão global como a Pfizer e também aqui na liderança da PWN Lisbon e com mulheres, o que é que a nós, mulheres, ainda nos falta fazer para acelerar este caminho da diversidade de género no ecossistema que nos rodeia? Já percebemos que ainda falta, ou ainda temos um longo caminho a fazer na sociedade, nas empresas, e obviamente nós também temos um papel. E esse papel não é só das mulheres, é das mulheres e dos homens, e daí a nossa organização ter tanto homens como mulheres, porque este caminho faz em conjunto. Acima de tudo, eu diria que ainda nos faz falta uma voz, não só no âmbito profissional, mas também na família e na sociedade. Não podemos de forma nenhuma aceitar alguns viés e simplesmente encolhermos os ombros e acharmos que, enfim, foi só um deslize ou foi uma coisa menor. Portanto, não podemos deixar passar estes detalhes, que às vezes são muito mais do que um detalhe, porque um detalhe repetido muitas vezes é como uma mentira, não é? Passa a ser a verdade. Acima de tudo, também pensar que o networking e o associativismo é muito importante. As mulheres não prioritizam essa questão, os homens fazem-no naturalmente e é fundamental, tanto para a nossa progressão, para percebermos que não estamos sozinhas quando às vezes temos algumas dificuldades, todas nós passamos por essas dificuldades, mas perceber que os outros ultrapassaram, que há outras pessoas que nos podem inspirar e que nos podem também acompanhar, é fundamental, porque por vezes o caminho solitário não é o melhor. E, portanto, as mulheres têm que dedicar tempo como se isso fizesse parte de uma competência fundamental para o seu crescimento individual. Dar também prioridade àquilo que tem valor e delegar aquilo que não tem tanta importância, porque essa ideia da supermulher, do multitasking, isso não é possível. Nós não temos capacidade para fazer tudo e fazer tudo bem. E, portanto, temos que encontrar os caminhos que são fundamentais para o nosso desenvolvimento, que para cada uma de nós será diferente, e tentar delegar o mais possível aquelas tarefas que podemos, por um lado, delegar e, por outras, não são tão relevantes para a nossa vida, mas que são também importantes. E, portanto, isso é fundamental. Eu diria uma última nota, que é a questão do risco. As mulheres são muito avessas ao risco, mas a verdade é que, sem um sair da sua área de conforto, sem tentarmos algo de novo,
nunca vamos sair da mesma história, ou seja, se vamos repetir sempre o mesmo que tivemos até agora, o resultado vai ser exatamente igual. E, portanto, temos que arriscar um pouco mais e partilhar os nossos sucessos e partilhar o nosso valor em todos os fóruns, ter sempre o elevator pitch preparado para aquele momento. Tudo isto se treina. Há quem tenha isto de uma forma mais natural, há outras pessoas que precisam de preparar. Portanto, tenham consciência destes momentos-chave do vosso desenvolvimento e, obviamente, a questão, por exemplo, que a Carla falou há pouco do salário, da diferença salarial, que para a geração mais jovem acaba por ser algo que é quase inaceitável, mas a verdade é que nós também temos um papel em sistematicamente voltarmos a esse tema. Sempre que desenvolvemos mais um projeto, sempre que temos mais uma competência, relembrar que a questão salarial também deve ser atualizada e, portanto, nós também podemos ter um papel nesse aspecto. Portanto, eu diria que, acima de tudo, não nos devemos nunca acomodar e temos sempre olhar para mais e melhor. Obrigada. Obrigada, Ana. Agradeço mais uma vez a todas a vossa presença e as opiniões. É um tema que me apaixona em todas as vertentes e é sempre inspirador ouvir líderes como a Ana, a Carla e a Susana a abordar com tanto empenho pessoal também esta causa. Fica também para todos a ligação a estas 3 plataformas, às quais quem nos ouve se pode associar e contribuir ativamente neste avanço da igualdade de género nas nossas empresas e também na nossa sociedade. Agradeço também a quem nos ouviu e nos viu e desejando uma boa continuação do evento Building the Future. Obrigada e o resto um bom dia. Obrigado. Meu Deus.